Direto aqui de Guayaquil, o mistério da seleção do Equador com Éner Valencia. Afinal, será que ele vai jogar na quinta-feira contra o Brasil? O Inter emitiu um comunicado informando que ele não tem condições de jogo depois da lesão muscular que teve a partida contra o Atlético Nacional. Daqui a pouco eu vou rodar as imagens aqui do Equador do Éner Valencia indo para o treinamento do estádio do Emelec. Lá ele ficou na academia, pelo menos não foi para o campo, mas o Equador mantém o mistério. E vem aí o pacotão de 5 contratações do Inter na metade do ano. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO. Entra aqui no QR Code para conferir a Liga do Milhão. KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e arroz prato fino. Eu falo aqui de Guayaquil, no Equador, para a cobertura da estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O jogo na quinta, do estádio do Barcelona, de Guayaquil, 8 da noite, Equador e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Estarei na transmissão da Rádio Gaúcha, em GZH, com todo o acompanhamento deste confronto, este momento especial para a seleção brasileira. Mas eu vou começar a tratar, agora aqui no canal do Gabardo, sobre a situação do Éner Valencia. Olha, o Inter emitiu um comunicado oficial quando Valencia foi convocado para a seleção do Equador, dizendo que ele não tem condições de jogar as partidas desta data FIFA porque teve uma lesão muscular no dia 8 de maio na partida do Inter pela Copa Libertadores da América contra o Atlético Nacional de Medellín. Eu até vou pegar aqui o comunicado, que o Inter divulgou, uma nota oficial sobre a situação do Éner Valencia. O atleta foi convocado pela seleção do Equador para o próximo período de data FIFA. Desde o início, o Esporte Clube Internacional deixou claro à Federação Equatoriana de Futebol que o jogador não reúne condições clínicas e físicas para atuar, estando ainda em processo de recuperação. A participação em jogos, neste momento, representa risco de agravamento do quadro. Mesmo assim, a convocação foi mantida. Diante disso, e com foco na saúde e recuperação plena do atleta, o clube ajustou com a federação que o tratamento seguirá no Equador, com um acompanhamento diário e comunicação direta entre os departamentos médicos, buscando preservar a sua evolução. Foi a nota oficial divulgada pelo Internacional. Bom, aqui no Equador, aqui em Guayaquil, conversei com alguns jornalistas do Equador que têm conversado com dirigentes da Federação Equatoriana, com integrantes da comissão técnica. O técnico do Equador é o Sebastián Beccacece, e eles mantêm o mistério em relação à presença do Éner Valencia nos jogos desta data FIFA. Não é descartada a presença do Valencia, pelos dirigentes da Federação Equatoriana. Vamos ver o que vai acontecer. Eu registrei a imagem, através de fotos, do Éner Valencia saindo do hotel Ouro Verde, concentração do Equador aqui em Guayaquil, e entrando no ônibus em direção ao treinamento. A gente vai rodar aí o Éner Valencia ali no meio dos jogadores da seleção do Equador, entrando no ônibus, abanando para os torcedores que estavam ali gritando o nome dele. Afinal, ele é um jogador em atividade na seleção do Equador, com o maior número de partidas e também um dos maiores artilheiros da história do Equador. Então este carinho é muito natural. Ele em Copa do Mundo tem uma história muito bonita pela seleção do Equador. Então ele abanou ali para a galera, para os torcedores, entrou no ônibus e foi para o treinamento no estádio do Emelec. Bom, no treinamento ele não foi para o campo, ele permaneceu na academia. O que para o Inter é uma boa notícia, Eu não consigo acreditar que o Equador vai colocar o Éner Valencia em campo depois do pedido da direção do Inter, do departamento médico do Inter, com base em laudos médicos de situação em que ele não tem condições de jogo. Será que ele vai para o sacrifício pelo Equador contra o Brasil, pela importância do jogo, que pode valer a classificação do Equador para a Copa do Mundo, estreia do Ancelotti no Brasil, por tudo que envolve a partida? Será que o Valencia vai para o sacrifício? Olha, o Equador mantém mistério, mas eu não acredito que o Valencia vai jogar. Repito, nesta segunda-feira, rodamos a imagem, ele entrando no ônibus com os demais jogadores da seleção do Equador, foi para o treino, mas lá ficou apenas na academia e não foi para o campo participar normalmente das atividades. Mas tem treino ainda terça e quarta-feira, antes do jogo da quinta-feira.
Vamos acompanhar aqui direto de Guayaquil esta questão que é muito importante para os interesses do Internacional. Bom, a janela está aberta. Essa agora é a primeira janela até o dia 10 de junho e depois a janela de 10 de julho a 2 de setembro. E o Inter pretende fazer 5 contratações. Vem aí um pacotão de contratações do Internacional. Primeiro, lateral direito, Alan Benítez, paraguaio, 31 anos de idade, do Cerro Porteño, fica livre, final do contrato lá, está sendo contratado pelo Internacional. O Inter está de olho em zagueiro também, até porque existe a possibilidade de proposta pelo Vitão na janela da metade do ano. Volante, com esta lesão aí do Fernando, muito complicada, né? Com possibilidade de parar até o final do ano, o Inter precisa de um volante de qualidade. Ainda mais depois do sorteio que definiu os confrontos do Inter na Copa do Brasil e na Libertadores. Contra o Flamengo na Libertadores, contra o Fluminense na Copa do Brasil e ainda tem que sair da situação difícil na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, lateral direito, zagueiro, volante, e o Inter deve buscar também jogador de velocidade para atuar pelos lados do campo e mais um centroavante, até porque está sofrendo muito com lesões. Bom, só vê aí, o Inter perdeu em muitos momentos o Carboneiro, o Vitinho, o Borré, o próprio Valência, né? Então precisa de grupo com 3 competições do segundo semestre, Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, com um calendário que promete ser muito apertado. Pessoal, o vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal do Gabardo.